Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na página 22. Nessa página, nós vamos falar sobre o imperialismo japonês e estadunidense, tá bom? Na página 23, nós vamos falar sobre as outras possessões imperialistas. Então, veja a minha leitura. Olha aqui, ó. Até o século XIX, a economia japonesa era baseada na agricultura. A maioria da população do país vivia na área rural, e a relação entre o Japão e os demais países era restrita. Em 1868, entretanto, subiu ao poder Mitsuhito, também conhecido como Meiji, imperador responsável pelo início da modernização do Japão. Meiji assinou acordos econômicos com a Inglaterra e a França e comprou máquinas e ferramentas europeias, dando início à industrialização do país. Além disso, investiu na construção de navios e ferrovias, ampliou o acesso à educação e financiou a formação de um exército japonês. Essas medidas possibilitaram o fortalecimento político e econômico do Japão, que no final do século XIX já havia se tornado mais uma potência imperialista. O Japão estabeleceu domínio sobre a Manchúria, Coreia Formosa, Taiwan e sobre parte do território chinês. Assim como outras potências imperialistas, o Japão buscava garantir o fornecimento de matéria-prima para a sua indústria e o acesso aos novos mercados europeus, consumidores, desculpem. Então, pessoal, aqui então fala aqui do Japão, tá? Aqui diz que até o século XIX o Japão tinha uma economia baseada na agricultura. Na realidade, o Japão vivia um tipo de feudalismo, né? Parecido com o do europeu, onde o se estabelecia um tipo de mando, né, chamado shogunato, onde os samurais é que mandavam. Tá? Então, no século XIX, chegaram no Japão os ingleses, né, e também americanos. Então, os japoneses tiveram que abrir sua economia aos europeus e americanos. Só que o Japão ele conseguiu, né, se modernizar, mesmo com a presença europeia e americana no seu território. Então logo eles investiram na educação, né, em ferrovias, na sua indústria, e o Japão deixou de ser um país que sofreu com o imperialismo e se tornou um país imperialista. É tão tal que os dois países onde ocorreu a segunda revolução industrial foi, né, no Japão e nos Estados Unidos, né? Não é à toa que fora da Europa, é esses dois países que saem nessa corrida. Tá certo? Então vamos falar agora do imperialismo estadunidense. Enquanto as potências europeias disputaram o controle da África, da Ásia e Oceania, os Estados Unidos impunham política imperialista aos países da América Latina e algumas ilhas do Oceano Pacífico, como o Havaí e as Filipinas. Na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer as independências dos países latino-americanos e a barrar a interferência das antigas metrópoles nos países em formação. Nessa época, o presidente estadunidense James Monroe proclamou a frase "América para os americanos", que demonstrava seus interesses imperialistas sobre o restante do continente. Ele desejava controlar a produção agrícola latino-americana e as rotas comerciais que ligavam o Oceano Pacífico ao Atlântico ao Pacífico. Além do Havaí e das Filipinas, os Estados Unidos anexaram territórios mexicanos do Texas à Califórnia, russos, Alasca,
e da América Central, Panamá, Cuba e Porto Rico. No final do século XX, dando continuidade à política de James Monroe, conhecido como Doutrina Monroe, o presidente estadunidense Theodore Roosevelt proclamou o chamado Doutrina do Big Street, traduzido para o inglês, Grande Porrete, que previa a intervenção militar dos Estados Unidos caso os governos latino-americanos não colaborassem com a política imperialista estadunidense. Olha aqui, pessoal, essa charge aqui. Vocês conhecem esse personagem aqui? Já ouviu falar deles? Olha aqui, ó. É o Tio Sam. Tio Sam, símbolo dos Estados Unidos, representado na charge de Louis Drati Iple, feita em 1905. Tá aqui o Tio Sam. Olha, aonde ele assenta os pés, né? Da América do Norte, América do Sul. Lembram da política do Big Street? Grande Porrete? Olha aqui. Em que consiste essa política? Assim, na América Latina, os países latino-americanos não sofreram um imperialismo tão agressivo como ocorreu na Ásia e na África. Mas os americanos interviam militarmente, né, quando esses países que estavam sob sua influência não colaboravam. Tá certo? Mas houve sim imperialismo na América Latina, tá bom? Então vamos virar a página. Certo, pessoal? Estamos na página 23. Vamos falar sobre as possessões imperialistas. Olha aqui, ó. Observe no mapa a seguir a divisão que os países imperialistas impuseram à África, à Ásia e à Oceania no século XIX. Veja aqui, ó. Então, localizando a Europa, tá aqui, ó. Aqui é o continente europeu. Aqui é a Ásia. Aqui é a África. Então, o autor aqui, ele botou por cores, né, para facilitar a nossa compreensão. Por exemplo, França. Então, onde o território africano está de laranja, é território francês na África. Tá certo? Entenderam, né? Britânica, quer dizer, Inglaterra. Então, é esse roxo, né? Aqui, ó. Os ingleses estiveram aqui, né? Aqui, na Índia, nessas ilhas, na Austrália, né? A presença britânica foi a maior, né? Certo. Alemã. Os alemães saíram tarde, né, na corrida imperialista, né? Mas eles chegaram aqui, ó. África Sudoeste, né? África Alemã. Certo? Portugal. Também teve presença portuguesa, né? Veja aqui. Espanha. Né? Reino do Ouro aqui. Belga. Esse verde aqui, ó. Congo belga. Italiana. Holandesa. Estadunidense. E japonesa, né? Ó, o Japão. O Japão que tá uma espécie de vermelho aqui, né? Então, os japoneses estiveram aqui na Indochina, tá? Na Coreia e também na China, né? Tá certo? Veja aqui, ó. Enquanto isso, no México, na época em que os estadunidenses impuseram a doutrina do Big Street, o México passava por momentos conturbados que, em 1910, fizeram eclodir a Revolução Mexicana. Entre os motivos dessa revolução, destaca-se a péssima estrutura fundiária do país. Enquanto a elite detinha a maior parte das propriedades rurais, os camponeses não tinham acesso à terra e enfrentavam duas condições de vida. Além disso, a exploração imperialista promovida pelos Estados Unidos agravou a situação da pobreza da população mexicana. Diante dessa situação, o movimento revolucionário passou a combater a ditadura de Porfírio Dias, que estava no poder há quase 30 anos, e a lutar pela reforma agrária e por direitos sociais.
Na Revolução Mexicana, dois personagens ganharam grande importância na liderança que exerceram Emiliano Zapata, atuando no sul do México, e Pancho Villa, liderante no norte do país. Tá? Então, Zapata e Pancho Villa, os dois líderes da Revolução Mexicana. Tá bom, pessoal? Então, até mais.